Ministrar hoje sobre livres do domínio do pecado. Então vamos aprender hoje que o pecado quer nos dominar. O pecado quer ser um rei e reinar sobre as nossas vidas. Mas hoje, à luz de Romanos capítulo 6, de 1 até 14, vamos aprender, vamos entender como ser livres do domínio do pecado. É isso que é o tema da nossa ministração de hoje. E o texto é Romanos 6, de 1 a 14. E só lembrando do 5, no 5 nós ministramos sobre os dois homens. O primeiro Adão, homem que pecou, que falhou, e veio o último Adão, Jesus Cristo. Esse veio com o objetivo de consertar o que o primeiro Adão tinha feito de errado. E aí, naquela ocasião, de Romanos 5, eu ministrei que toda a humanidade está ou debaixo do cinturão de Adão ou do cinturão de Jesus Cristo. O cinturão de Adão leva para o pecado e para a morte. O cinturão de Cristo leva para a vida e para o céu, vida eterna. Então o segredo é nós decidirmos ou velho homem, Adão, ou o novo homem, Cristo Jesus. Então, quando chega no capítulo 6, Paulo começa a nos ministrar que o pecado, ele quer dominar a gente, dominar aqueles que deixarão. Mas nós somos da geração que vamos entender como ser livre do domínio do pecado. Então, sem mais delongas, vamos começar a ler, como eu sempre faço, versículo por versículo. De vez em quando a gente passa 1, 2, e assim a gente vai. Então, por enquanto, só Romanos 6, apenas o verso 1. Amém. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Então, o que Paulo está dizendo? Porque lá no 5, no finalzinho, diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora, se onde há pecado vem a superabundância da graça, então eu posso viver no pecado, porque toda vez que eu viver no pecado, vem sobre mim um decreto de superabundância da graça. Aí Paulo diz: o que nós devemos fazer? Devemos continuar no pecado para que abunde a graça nas nossas vidas? Ele está fazendo uma pergunta para você. Já que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, então nós temos passe, temos liberdade para viver pecando? É isso que Paulo está perguntando. Aí o 2. De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então Paulo diz, de forma nenhuma, ele pergunta, se, já que estamos na graça, devemos viver debaixo do pecado? Aí ele mesmo responde, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Uma vez o quê? O restinho do 2? Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morreremos? Então nós, aprenda, isso que nós vamos aprender hoje. Você vai aprender hoje que você já morreu para o pecado. E se você morreu para o pecado, Paulo já começa a introduzir aí. Já que você morreu para o pecado não tem mais domínio. O senhorio, o reinado do pecado, não tem mais domínio, porque Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, aí nós vamos falar daqui a pouco de batismo também, você vai receber uma nova luz, um novo entendimento sobre o batismo nas águas. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, nós morremos com ele. Também estou falando de coisas espirituais. Nós morremos com ele, e se nós morremos com ele, e se Cristo ressuscitou ao terceiro dia,
você também ressuscita. E agora você morre para o pecado e você é livre para Deus. É isso que Paulo está dizendo no 1 e no 2. Já que estamos na graça, vamos viver pecando? De maneira nenhuma. Já que morremos em Cristo, morremos na cruz juntamente com Cristo, o pecado está morto. Nós devemos crucificar o pecado, a nossa carne, na cruz do Calvário, juntamente com Cristo. Diga amém. Então, 3. Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, aprenda o verdadeiro significado do batismo, que o dia que eu dei uma aula só de batismo aqui, eu vou usar esse texto 3 e 4, Romanos 6, 3 e 4, falar do batismo. Então, o que simboliza o batismo? Batismo nas águas. Não, você vai lá e dá só um mergulho. Você afunda lá e acha que se batizou. Não, o batismo significa exatamente isso do 3. Significa que quando você se batiza, batismo para o crente, por isso que diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Você precisa crer primeiro, depois ser batizado. O que é batizado? Quando você mergulha, você é sepultado com Cristo. Sepultado para quê? Para o pecado. Aquela morte ali é a morte para o pecado. Você sepultou todo o pecado. E se você morreu para o pecado, quando o pecado quer te seduzir, quando o senhorio do pecado quer te chamar, morto não responde. Você não precisa mais pecar. Você só peca se você quiser. Aí você tem legalidade agora por Deus quando você entender. Você precisa entender e receber por fé. Receber por fé que quando você se batiza, você deixa nas profundezas do rio, da piscina, do lago, de onde quer que seja, você deixa e você afunda o pecado, e o pecado não terá mais domínio sobre ti, porque tu não está mais debaixo da lei, mas tu está debaixo da graça. É isso que significa o batismo. Vamos ver o 4, que ainda é a continuação do batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, quando você se batiza, você afunda o pecado e você morreu para o pecado, na mesma situação de Cristo, só que Cristo foi fisicamente, você é espiritualmente falando. Cristo morreu, quando ele morre e o Espírito de Deus ressuscita Jesus Cristo, ele ressuscita com um novo corpo, ele ressuscita agora totalmente transformado. E você, quando você ressuscita, você morre para o pecado em Cristo, também na cruz, você vai junto com Cristo e morre. Quando você ressuscita agora em novidade de vida. Você ressuscita livre do pecado, livre para ter uma nova vida em Cristo. Agora você começa uma nova caminhada, agora diferente, porque você sepultou, você enterrou o seu passado de pecado, a sua vida pecaminosa, aquele pecado que tanto te afrontava, que te perseguia, que tu era escravo dele. Agora quando tu ressuscita, tu deixa ele na profundeza, e agora tu é livre para adorar a Deus, livre para ter comunhão com Deus, livre para começar um novo tempo na presença do Senhor, começar uma nova história, um novo tempo na tua vida. Todo aquele que se batiza nas águas, primeiro confessa Cristo como Salvador, depois se batiza nas águas, ele morre para o pecado e vive para Cristo. Amém. Viver para Cristo é você ter uma vida dedicada a Cristo, dedicada à igreja, principalmente você que é dedicado ao pecado, dedicado ao mundo. No mundo você era tão atuante, e quando chega para Cristo, agora você fica tão paralisado, tão parado. Não. Agora você deve viver muito mais agora em Cristo. Você deve viver em novidade de vida, ser ativo. É isso que significa. 5.
Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua vida, na sua ressurreição. Então, eu estou só repetindo a mesma coisa. Se nós fomos juntamente com ele plantados na sua morte, quando Cristo morre, todo crente morre juntamente com ele. Só que Cristo morreu fisicamente, você sabe a história. Você não morre fisicamente. Você morre no sentido de morreu para o pecado. Estou falando de coisas espirituais. Você morre com Cristo e você ressuscita com Cristo. Você ressuscita para viver agora e experimentar novidade de vida. Assim como Cristo agora recebe um corpo transformado, porque Cristo, quando ele morre, ele era homem, apesar de ser Deus, ele era homem, mas ele tinha limitações. Entre outras coisas, ele podia morrer. Tanto é que ele morreu. Cristo morreu mesmo. Cristo morreu, mas quando ele ressuscita, agora Cristo não pode mais morrer. Quando ele ressuscita, agora ele é imortal. Ele recebe um corpo transformado, um corpo totalmente diferente. E nós, por fé, mesmo por fé, quando nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, agora nós ressuscitamos em novidade de vida. Nós devemos andar agora por fé e experimentar coisas novas, experimentar o reino de Deus. É isso que significa. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, no 6 ele diz assim, primeiro ele fala do velho homem, diga velho homem. Quem é o velho homem? Adão. Lembre que os 5 eram Adão e Cristo. Então, no velho homem, você sepulta o velho homem. Tudo que tu tem de Adão, o que vem de Adão da gente? O que a gente herdou? Tudo que não presta, porque Adão falhou. Quando Adão pecou, Adão e Eva, você conhece, Gênesis 3. Quando Adão pecou, todo homem pecou por tabela, porque ele era o cabeça da raça. Mas em Cristo, a Bíblia diz, né, Hebreus 4,15, que Cristo em tudo foi tentado, mas foi encontrado sem pecado. Cristo não tem pecado, Cristo não pecou. Então, quando você morre, você sepulta o velho homem. Por que velho homem? Porque Adão é o homem mais velho da terra, sim ou não? Não foi o primeiro Adão? Adão foi o primeiro homem, é o homem mais velho. Então, quando nós falamos velho homem, natureza adâmica, quando falamos estamos falando de corpo, estamos falando dessas coisas de pecado, tudo está relacionado a Adão. Mas quando nós somos vivificados em Cristo, ressurretos em Cristo, agora vamos ter uma nova experiência, uma nova vida em Cristo, novo estilo de vida em Cristo. É isso que nós devemos nutrir agora em Cristo. Sepulta o velho homem e ressurge para o novo homem. O velho homem é Adão e o novo homem é Cristo. Agora você não é mais de Adão, você é de Cristo, você que teve encontro, você que teve encontro com Deus e você que foi batizado nas águas. Você morre para o Adão velho, o velho homem, e ressurge para o novo homem Cristo. Agora você, todo compromisso que você tinha com Adão, toda herança adâmica, todo compromisso, toda aliança com o pecado, com a lei, agora você sepulta e ressurge agora para a graça, para Cristo, para a novidade de vida. É isso que significa. Vamos avançar mais. 7. Porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Quem morreu, quando você se batizou, você morreu. Quando você morre, você está, esse justificado é livre do pecado. O pecado não tem mais domínio. Entenda, você tinha um contrato de aliança com o pecado, com o mundo, com Adão. Você estava ligado a Adão por contrato de nascença. Você nasceu, você é filho de Adão. Mas, quando você morre, você quebra o contrato. É igual casamento. Casamento, um dos dois só está livre se um morrer. É até que a morte os separe. Só que pode separar um casamento, que também é um contrato, que é uma aliança, é a morte.
Quando um morre, o outro que está vivo, ou o viúvo ou a viúva, está livre para, se quiser, se casar novamente, se quiser. Está livre. Então, assim é você. Só tinha um contrato, você estava preso, amarrado, com aliança com Adão. Quando você morre, simbolicamente, do jeito que eu estou explicando, através do batismo, quando você morre, que sepulta o velho homem, agora você ressurge livre, não tem mais aliança, não tem contrato, porque aí no caso, quem morreu foi você. Lembra do casamento que eu acabei de falar? Quando morre, o outro está livre. Agora quem morreu foi você, mas você morreu e você está livre. Você não tem mais nenhuma aliança com o mundo, com o pecado, com Adão. Você precisa entender isso e receber isso na sua vida. O pecado não tem mais domínio, porque você não está mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça. E na graça de Cristo, que ela é de graça, mas não é barata, que graça é um favor imerecido da parte de Deus. Quando você está na graça, agora o pecado não tem mais domínio. Ah, pastor, então significa que eu não vou mais pecar? Não, você vai pecar sim, mas você não vai viver mais na prática do pecado. E toda vez que você pecar, ou você está debaixo da graça, pecado deve ser um acidente na sua vida, você vai pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar e tu vai continuar livre. Mas você não pode viver pecando. Peca o dia todinho avarejo e quando vai dormir, pede perdão no atacado. Senhor, perdoa por todo um monte de pecado que eu cometi durante o dia. Está errado. Você não pode viver na prática do pecado. Se você se acha que é crente, até foi batizado e vive na prática do pecado, vou dizer uma triste notícia: você vai para o inferno se você não se converter. Não tem dois termos não, irmão. Você está debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá domínio sobre ti, sobre a tua vida, não tem. É você que tem que entender, receber, tomar posse e viver por fé. Quando Cristo morreu, eu morri para o pecado juntamente com Ele, e quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele em novidade de vida. Diga amém. Amém. Vamos avançar. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Está batendo o mesmo martelo. Paulo está enfatizando bastante. Se você crê que você morreu com Cristo, é muito fácil você crer também que você ressuscitou com Cristo. Através do quê? Do batismo. Por isso que o batismo nas águas é tão importante. O batismo simboliza a morte. Morte, você morre fisicamente quando você mergulha? Sim ou não? Não. Você morre para o pecado. Você morre para o mundo. Você morre para o diabo. Você morre para Adão. É isso que significa espiritualmente falando. Então, quando você batiza, que você afunda, você morre e é sepultado. Quando o líder que está te batizando te levanta, tu ressurge para a novidade de vida, uma nova vida em Cristo agora, livre do domínio do pecado. É isso que significa o batismo. Mais. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Então a morte não tem domínio sobre Cristo, você sabe, eu acabei de falar. Depois que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus Cristo foi lá no inferno, ele tem a chave da morte e do inferno, venceu a morte como? Quando ele ressuscitou. Até então, todo homem morria. E aqueles que ressuscitavam, é bem verdade, tem várias pessoas que ressuscitaram na Bíblia mesmo, mas todos, um exemplo mais comum, Lázaro, Evangelho de João 11, conta a história de Lázaro. Jesus mesmo ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Sim. Mas Lázaro voltou a morrer, sim ou não? Sim. Então todos, voltou. Todos que foram que receberam a ressurreição, e são vários, tá? Citar mais um. O filho da viúva de Naim,
Elias e Eliseu ressuscitaram pessoas. Todas as pessoas ressuscitaram, voltaram a viver, mas voltaram a morrer, porque são homens. Mas Jesus voltou a morrer? Jesus vai morrer? Não. Assim é você. Por isso que a morte e o pecado, porque qual é o salário do pecado? Por isso que o salário do pecado, que é a morte, não tem mais domínio sobre você. Por isso que você não morre mais. Você morre fisicamente, mas espiritualmente, você em Cristo. Presta atenção. Quem crê e for batizado será salvo e não morre mais, porque no dia que você fecha os olhos, você imediatamente abre os olhos espirituais e é recebido no paraíso por Cristo. Cristo vai te receber no paraíso no dia que o crente morre. Diga amém e aplauda o Senhor se você está entendendo. Então, na semelhança de Cristo, que morreu e ressuscitou e não morre mais, tem uma boa notícia para você: Cristo está vivo. Amém. E vai ficar vivo para sempre. Amém. Então, você também, quando você morrer fisicamente, se Jesus não voltar, você tem duas chances. Se Jesus voltar e você for crente e batizado, você não morre. Todos que estiverem vivos na ocasião da volta de Cristo serão arrebatados. E todos que serão arrebatados vivos. Mas, se Jesus não voltar, tem uma má notícia: você vai morrer. Eu também vou morrer. Todos nós vamos morrer. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Tá? Mas, quando nós morremos fisicamente, nós abrimos imediatamente. Lembra do encontro que eu disse que você, todo ser humano é você? Sim ou não? Sim. Sim. Todo ser humano, vou pedir para você repetir de novo, que eu pedi lá no encontro. Diga assim: eu sou um espírito mais alto, que possui uma alma e habita no corpo. Então o teu corpo é apenas habitação, que você, de verdade, você é um espírito. Quem deu esse espírito para você foi Deus. E quando você morre, imediatamente, teu espírito volta para Deus. É isso. Então você é imortal. Teu corpo físico vai ficar. E um dia, quando Jesus voltar, ele é tão bom que teu corpo vai voltar de novo. Agora vai voltar do jeito que tu é? Não. Vai voltar ressurreto, igual de Jesus. Aí nunca mais tu vai morrer. Por isso que a Bíblia diz: o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Mas todos nós vamos vencer a morte. Diga amém e aplauda ao Senhor mais uma vez. Todos nós um dia vamos vencer a morte. Mas é isso. Então, na semelhança de Cristo, você morre com Ele. Você morre para o mundo, para o pecado. E ressurge em novidade de vida. Por enquanto, só no novo homem aqui na terra. Depois vai se completar. Novamente tu vai ser espírito, alma e corpo eternamente com Cristo. Amém. Mais um. 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então entenda bem que Paulo está batendo bastante. Você morre para o pecado. Aonde que você morre? No batismo. Mas você vive para Deus. Mas será? Quem já foi batizado aqui, diga um amém bem forte. Amém. Você que foi batizado, será se você vive para Cristo mesmo? Se ofereça, como a gente canta aquele louvor tão bonito. Se ofereça, seja um altar de adoração. Seja esse altar, se ofereça. Se ofereça para Deus.
vive novidade de vida, entendeu hoje, se oferece para Cristo, mas não abre uma célula. Oferece para Cristo, mas vive faltando os cultos. Quase ninguém falta quando é festa, quando tem comida. Isso é muito triste, sabia? Que a casa cheia quando tem a comida. Aí quando não tem, tem a melhor comida, que é a comida que alimenta o seu espírito e a sua alma. É essa de Romanos 6, de 1 a 14, que diz que você morreu e está vivo para Deus. Então, se você está vivo para Deus, se você vive novidade de vida, pratique isso. Senão você parece que está morto. Você não glorifica a Deus, você não se alegra em Deus, você não pratica as coisas de Deus, você não participa das coisas de Deus. Você mais falta do que você vem. Se fosse te dar a tua nota aqui de 0 a 10, talvez você passasse com 5 arrastado. E aí? Será se você vive para Deus mesmo? Porque está aí o texto. Mas viva para Deus. Viver para Deus, se dedicar a Deus, se oferecer a Deus. Senhor, está aqui a minha vida, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Não envia o meu irmão, não. Me ajuda a fazer a tua vontade aqui na terra. Pastora, sempre no culto missionário, ela bate em todo mundo. Todo mundo foi chamado para a missão, e ela bate, entra no ouvido, sai pelo outro, entra pela porta, sai pela janela, e ninguém guarda nada, e não fica nada, porque não pratica. A Bíblia diz, e sede não somente ouvintes, mas você deve ser praticantes, praticar a palavra, viver a palavra. Não conhecer é bom, mas muito melhor do que conhecer é você viver a palavra, viver o Evangelho, praticar o Evangelho, se oferecendo para Deus. Senhor, eis-me aqui minha vida, faz a tua vontade na minha vida. É isso. Vamos lá, mais. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, já falei 1000 vezes, de novo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, olha aí de novo. Se você é um crente Raimundo, crente mundano, sabe quem está reinando em ti? Não é Cristo, é o pecado. Ele é um rei, está dominando. Tu está andando segundo as paixões desse mundo, se amoldando conforme a forma desse mundo, conforme os moldes deste mundo. Que novidade é essa de vida? Que estilo de vida novo é esse? Se tu pratica só coisas erradas, as coisas mundanas, as coisas do mundo, se veste como o mundo, anda com as pessoas do mundo, pratica as coisas do mundo, quase não pratica as coisas de Deus, as coisas da igreja, e vir para o culto é um peso. Nós só temos aqui 3 cultos, sexta, sábado e domingo. Aí, a maioria falta sexta, se vem sexta, falta sábado, se vem sexta e sábado, falta domingo. Que está de maior exemplo aqui, que é uma bênção, é o Renato, a Tânia e o Gabriel. Ele vem praticamente todas as sextas, sábados e domingos. Os demais, misericórdia, crente que só vem uma vez por semana. É o domingueiro. Já é alguma coisa ser crente domingueiro. Tem uns que nem domingo vem. Vem um sim, falta 3. Vem um sim, falta 4. Aí está vivendo novidade de vida, será? Será que é teu rei? É Jesus Cristo mesmo? Ou será se é o pecado que ainda domina sobre ti, que ainda reina sobre ti? Porque se você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá domínio. Mas se o pecado não ter domínio, tu precisa viver em novidade de vida e praticar a novidade de vida, teu estilo de vida. Tanto vindo para a igreja, que é só um exemplo, mas também
Qual foi a última vez que tu orou? Tu ora, tu lê a palavra, tu estuda. Como é que é isso? Como é que está a tua vida? Tem prazer na lei do Senhor? E na lei do Senhor tu medita de dia e de noite? Tendo cuidado de não se apartar nem para a esquerda nem para a direita? Será? Então hoje está dura a palavra, né? Vamos lá, estamos acabando. Que é para parar. 13. Nem ofereçais cada um os membros do teu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então não ofereça, é o contraste. É Deus e o mundo, o pecado e o diabo, que são sinônimos. E Adão, velho homem. Então ele disse, não ofereça o seu corpo, suas atitudes, que é o corpo que expressa as coisas. Você faz as coisas com o seu corpo. Claro que você é um espírito que possui uma alma, mas você faz principalmente o pecado com o corpo. Se alguém vai se prostituir, é com o corpo, sim ou não? Sim. Você vai tomar uma cachaça, é com o corpo? Sim. Tudo que você vai fazer de errado, de pecar, é com o corpo. Aí ele diz, Paulo diz no 13, não oferece teu corpo para o pecado, para o mundo, para o velho Adão. Aí dá o contrário. Mas ofereça para Cristo, é a mesma coisa que eu já falei no 12. Então se ofereça para Cristo, pratique as coisas do reino. Vá, por exemplo, hoje, Marcelo estava voltando, digo, eu vou lá, sacrifiquei o meu sono, deu até para dar um cochilo ainda. Eu digo, eu vou lá. A Elisângela falou, como? Eu vou. Falei, nós vamos lá. 1h da tarde, almocei 11h30, para poder dar tempo, almocei 11h30, fui lavar a louça, para não deixar a louça suja, para minha pastora, e vai tomar seu banho enquanto eu lavo o resto da louça aqui. Lavei a louça, depois tomei meu banho, fomos para a igreja, participamos do culto lá com o apóstolo Renê, do Legendário, dei um abraço do Marcelo, e depois cheguei em casa umas 3 e pouco, de rapaz, dá para dar um cochilo. Falei, coloca para despertar aí. Coloca para despertar aí. 15h45 da tarde. Ou seja, 16h45. Ela colocou para despertar. Deu um cochilinho, a pau costei a pegar no sono. Quando eu peguei, ela já despertou. Eu digo, misericórdia. Levantei rápido, tomei um café. Vai tomar seu banho de novo que eu vou lavar a louça de novo. Lavei a louça. Deixei a louça lavada. Fui tomar meu banho. E vim para cá. Então me ofereci para Deus para dar o exemplo para o meu discípulo, que Amém. Foi lá cumprir um propósito legendário, que é o que está na moda no MI. Se é certo ou não, se nós somos do MI, né? Posso ter que dar os comandos. E aí eu fui lá dar o abraço nele e tal. E é isso. E vim aqui e estou aqui. Ah, quanto será se tivesse ido lá 1h que ainda vinha para o culto? Porque lá teve o culto. Digo, não, eu vou pregar lá na base. Hoje eu vou pregar. Hoje é que eu vou pregar Romanos. Como ser livre do domínio do pecado. Como ser livre do reinado do pecado. É isso que eu vou pregar hoje. Então se ofereça para Deus e diga não para o mundo, para as coisas mundanas, para as coisas do pecado, tudo que não presta, que vem sobre a tua vida, você diga não, resista Amém. Ao pecado, resista ao diabo, e ele fugirá de vós, como diz a palavra. E se ofereça para Deus, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual é o teu plano para a minha vida? É assim que a pessoa tem que fazer. Deu uma de Isaías 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. Assim que Isaías disse para Deus, quando ele viu a glória do Senhor. 14 e último. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, quando você aceita Jesus, à luz do Novo Testamento, e você se batiza, e você é salvo,
quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. É isso que diz em Mateus 28, 19 e 20. E aí, quando você passa por esse processo de encontro com Cristo e batismo nas águas, você agora é livre do domínio do pecado. O pecado não terá mais domínio, porque tu não está debaixo da lei, tu está debaixo da graça. É um novo tempo, porque eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá domínio sobre mim, sobre ti. Pecado não nos governa mais. Diga não ao pecado, resista ao pecado, viva em novidade de vida. Crucifique na cruz de Cristo o pecado, crucifique a preguiça, crucifique o comodismo, crucifique tudo que não presta, toda a desistência, toda a paralisia. Eu não sei onde tu parou, não sei o que aconteceu contigo, mas hoje Deus está te chamando para dar um upgrade na tua caminhada. A Bíblia diz em Zacarias não sei mais nem qual é o texto, mas que diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos dias. Por que no meio dos dias? Porque no meio da caminhada que vem a desistência. Estou concluindo, tá? É no meio da caminhada que vem a desistência. Eu não sei como é que está a tua caminhada com Cristo. Quanto tempo tu tem de Cristo? Talvez tu já seja aquele crente desistido, para baixo. Aquele crente que era cheio da fé, cheio do fogo puro, primeiro amor, pregava para todo mundo, falava de Cristo para todo mundo, ganhava as vidas. Aí vai passando o tempo, vai entrando o comodismo, o marasmo, e a palavra para você hoje é: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos dias. Que o Senhor te avive hoje, que o Senhor te transforme hoje. O bom é que você que está ouvindo essa palavra, você pode decidir hoje, tomar uma decisão em Cristo. Senhor, é verdade, pastor Roberto, que sempre prega em amor, quase nunca sempre traz uma palavra dura, mas hoje eu tenho a sua palavra tão dura, mas a tua palavra é martelo, que esmiuça a rocha. Meu Deus, que a tua palavra que não volta vazia, tem encontrado corações fértil hoje, meu Deus. E que hoje alguns tomem uma decisão de mudança. Meu Deus, eu vou mudar, e mudar para melhor. Eu quero ser um crente melhor. Ofereça hoje sua vida para Deus. Vá ficando em pé, vou orar por você. Faça um compromisso com Cristo, não faça comigo não. Senhor, eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser um crente mais santo. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14: buscai a paz para com todos, e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você quer ver a Deus, busque a santidade, persiga a santidade, viva em novidade de vida. E os que foram para o encontro, que estão com fogo puro, não deixe essa chama apagar na sua vida. Que a cada dia você se renove a cada dia. Cada dia você queira mais de Cristo. Quando eu me converti, tinha um louvor bem assim. Eu não vou cantar não, porque eu sou meio ruim de louvor. Diz assim: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais de Ti. Por mais que eu esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Era assim o louvor que a gente cantava lá de Aquinabuco, nos anos 90. Senhor, apresenta esses discípulos hoje, da base 14, meu Deus. Nesta noite, no dia 16 de novembro de 25, eu oro, meu Deus, para alguns são crentes mornos. Meu Deus, a tua palavra diz, Cristo diz para nós:
porque você não é frio e nem quente. Eu estou a ponto de te vomitar. O crente morto, o crente parado, o crente paralisado, o crente que não quer nada, está trazendo ânsia de vômito para Cristo. Ele diz: eu estou a ponto de te vomitar. Seja quente ou frio, porque você é morto. Está fazendo mal para Cristo. Então se decida, é quente ou frio, mas não seja morto. Meu Deus, que todos aqui que estejam mortos, meu Deus, que entraram nesta noite, meu Deus, que essa palavra que não volta vazia, que como te apraz, toque no coração hoje, que não seja eu, não quero aconselhar ninguém, mas é a tua palavra, é o apóstolo Paulo, meu Deus, que nos ministra hoje, dizendo que se nós estamos debaixo da graça, estamos mesmo, o pecado não terá domínio, meu Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, se alguns não entenderam, até se batizaram, mas não entenderam, nos ajuda hoje a sacrificar todo o velho homem, toda natureza adâmica, meu Deus, nos ajuda a crucificar, cravar na cruz, meu Deus, que possamos mortificar essa natureza adâmica do pecado, do mundo, e que possamos viver e ressuscitar em Ti, em novidade de vida. Eu abençoo cada um hoje com avivamento espiritual, que o fogo, que a chama que um dia acendeu, que o Senhor toque fogo hoje, que acenda hoje os teus filhos hoje. Eu os abençoo e profetizo um novo tempo, tempo de cantar, o tempo de vitória, o tempo de se alegrar, o tempo de ter prazer nas coisas de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você crê e concorda, dê um aplauso bem forte ao Senhor.